sejam muito bem-vindos a mais um Café com CCGD. Me chamo Gabriela e hoje nós vamos conversar sobre um tema que está muito em voga nesse mês de maio, que é o mês do combate ao abuso e exploração sexual infantil. E para isso nós trouxemos uma convidada especialista no direito das defesas das crianças e dos adolescentes, a advogada Jéssica Basílio. Jéssica é graduada em Direito pela UFRN, é advogada popular com atuação nas áreas de direito de família, direito das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada por aceitar o convite, Jéssica. Eu vou deixar você se apresentar um pouquinho e contar um pouquinho da sua experiência na área. Certo. Bom dia, Gabi. Eu primeiro quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui, o convite feito pelos meninos do CCGD. E aí, assim, falando um pouco sobre como eu comecei a trabalhar com isso, logo que me formei, em 2017, sabia que queria ter uma atuação voltada para a defesa de direitos humanos de alguma forma. E aí me apareceu a oportunidade de trabalhar no SEDECA, que é o Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes, aqui do Rio Grande do Norte, o SEDECA Casa Renascer. E aí o SEDECA tem uma atuação especificamente voltada para o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, nesse contexto, é que desde então a minha atuação, para além da proteção das mulheres e do direito das famílias, se volta também para questões relacionadas a abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Desde que comecei a trabalhar até hoje, né, me tornei especialista em proteção das vulnerabilidades pelo IBDFAM e em direitos humanos, que fiz na UERN. E aí hoje eu faço mestrado em gestão de políticas públicas lá na UFRN também. Então, mais ou menos, é assim que eu começo a trabalhar com essa área e como eu estou hoje voltada para essa atuação. Perfeito. E levando em consideração que você é uma especialista que trabalha na área, contextualizando as pessoas que estão assistindo a gente, dia 18 de maio agora é o dia do combate à exploração sexual contra criança e adolescente. Esse dia é simbólico, foi escolhido por representar o dia da morte da menina Araceli, que em 1973 foi assassinada, foi estuprada por jovens de classe média alta. E o crime nunca foi punido, nunca se puniu os responsáveis, e até hoje ele segue como um marco nessa luta contra o abuso e a exploração sexual desse grupo tão vulnerável. E eu queria saber de você, como é que você enxerga, quais são as principais dificuldades hoje no combate a essa exploração e esse abuso contra as crianças e adolescentes? Olha, tem alguns pontos que eu posso elencar aqui para falar sobre isso, assim. O caso de Araceli é um caso muito emblemático e que vem guiando essa luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, né, em especial pela dignidade sexual de crianças e adolescentes, há muitos anos. E todo ano, 18 de maio, a sociedade civil organizada, a campanha do Faça Bonito, as organizações nacionais e estaduais, internacionais até, se voltam para ações no combate à violência sexual contra a criança e adolescente. E aí, quando a gente fala de violência, a gente fala de duas modalidades de violência. A gente fala do abuso e a gente fala da exploração. Jéssica, qual é a diferença entre o abuso e a exploração? Então, quando existe uma violação da integridade sexual da criança, de toda forma, é uma violência, certo? Se houver alguma troca nesse momento, então, se você me deixar fazer isso, eu lhe dou um pacote de macarrão. Ou eu lhe prometo, teve um caso que foi muito famoso aqui em Natal, que faziam com as crianças no Porto, uns anos atrás. Eu lhe levo para Disney. E aí prometiam muitas coisas, e aí nesse contexto se torna uma exploração sexual e não um abuso. Então, são essas duas grandes situações. E aí, hoje, fiz essa distinção porque são situações que divergem um pouco em termos das dificuldades do combate, né? Primeiro, no abuso, a gente tem que mais de 80% dos casos acontecem dentro do ambiente familiar. Então, é um lugar de conflito na medida que quem protege é quem viola. Então, a pessoa que está ali, que aquela criança desenvolve um afeto, existe afeto nessa relação, né? É uma pessoa que, ao mesmo tempo, viola essa criança. E aquela criança, muitas vezes, não consegue fazer a distinção se aquele toque é um toque maldoso ou se é um toque de carinho, né? A criança, outra coisa que a gente tem que desmistificar
é a coisa de que a criança não tem sexualidade. A criança tem sexualidade. E ela sente prazer no toque. Então, assim, é importante que a gente converse sobre isso, que a gente tire um pouco essa redoma moral que envolve o tema para poder discutir isso com mais claridade, sabe? Eu acho que um outro aspecto que envolve é muito isso, assim, é uma coisa muito moral. É uma pauta que envolve muito um aspecto moral. É uma coisa que a gente... Poxa, nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer na minha família. As pessoas que eu conheço, as pessoas que estão em volta de mim, não fazem isso, não fariam isso. Porque é um crime que a gente reputa muito reprovável, então, socialmente falando. Então, é muito difícil. E é um crime que deixa poucos vestígios. Então, muitas vezes a gente tem um toque, ou expor a pornografia, ou não necessariamente é a conjunção carnal. E isso deixa poucos vestígios investigativos. Então, a gente está confiando na palavra daquela criança. E aí a gente começa a discutir sobre a demora do judiciário em apurar esses crimes. Esses dias recebemos lá no SEDECA uma intimação de um caso que tinha se iniciado em 2012. Então, era uma criança de 4 anos, à época. Hoje já é uma adolescente, que tem 15 anos e que seguiu a sua vida e continuou, e vai ter que passar por todo esse processo novamente. Então, veja que, para além da violação sexual, é um cenário de violência institucional também. E quando a gente passa para o cenário da exploração, a gente tem uma outra questão muito complicada, que é a associação ao tráfico de drogas. Então, hoje, a exploração sexual ela é muito atrelada ao tráfico de drogas. E a gente tem uma dificuldade muito grande de atuar nessas comunidades, de entrar nessas comunidades, de conseguir acesso a essas meninas. E que isso não... É muito uma avaliação de risco, assim, que isso não implique em mais um risco para a própria criança, para a própria adolescente, nem implique em um risco para os profissionais que estão envolvidos nesse combate. Então, eu acho que hoje, na questão da exploração, isso é o que é mais gritante, sabe? E aí, nas duas questões, algumas coisas pegam, que é a falta de política pública estruturada. A gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente que crianças e adolescentes devem ser prioridades absolutas, inclusive, por exemplo, para a destinação de orçamento. Na prática, não é o que a gente vê. A gente vê um descaso muito grande, a gente vê políticas que não são executadas, a gente vê conselhos tutelares fragilizados, a gente vê CRAs e CREAs sem saber como agir em casos assim. Aqui em Natal, só mês passado que nós do SEDECA conseguimos que fossem contratados psicólogos para atender essas crianças. Porque as crianças que sofriam violência não tinham assistência psicológica. Então, veja que é um despreparo da própria política em atender essas crianças, sabe? E aí uma confusão também, que decorre muito daquilo que eu falei um pouco antes, de que, isso nunca vai acontecer na minha família. É que todo caso de abuso decorre de pedofilia. E aí, uma questão que é importante, né? Primeiro, o abusador não é necessariamente um monstro. E isso é importante e é uma coisa que precisa ser dita tanto nos casos de violência contra a mulher também, que às vezes existe essa confusão, como nos casos de violência contra criança e adolescente. Não é um monstro, é uma pessoa que desenvolve uma relação de afeto com aquela pessoa muitas vezes, porque a maioria dos casos acontecem dentro do ambiente familiar. Então, é importante que a gente entenda que nem todos os casos decorrem do transtorno da pedofilia. A gente sabe que existe esse transtorno, mas na maioria dos casos eles são decorrentes de coisas mais estruturais. A intenção e a compreensão de que aquela criança, na maioria das vezes, aquela menina, né, está numa posição inferior por ser mais jovem, por ser mulher. E aí, isso subjuga o corpo daquela menina. Isso faz com que a pessoa que comete essa violência ache que é dona daquele corpo. Né? A gente fala lá no SEDECA uma coisa, dentre as questões estruturantes dessa violência, a gente fala lá no SEDECA do adultocentrismo. Que seria o quê? A gente vive numa sociedade que é focada, que é centrada no adulto. Então, toda a perspectiva passa pelos olhares de quem é adulto, de quem está, na verdade, no auge da sua produtividade, ali por volta dos seus 30, 40 anos. Porque aí depois ele começa a ficar idoso e aí também é um outro processo complicado de vulnerabilização dessas pessoas. Então, a gente vê essa relação que existe entre a idade e as relações de poder, que também é algo que envolve as crianças e adolescentes. Então, sendo mais objetiva, eu acho que as maiores dificuldades, a fragilização da rede, o desconhecimento das pessoas sobre o tema, a gente conseguir quebrar um pouco essa pauta moralista que envolve isso e
Por último, na exploração, a dificuldade de trabalhar em regiões que envolvem também tráfico de drogas. Perfeito, Jéssica. E você trouxe um ponto aqui que acho muito interessante a gente levantar também, que muitas pessoas confundem a pedofilia com o abuso sexual, né? E existe essa diferença. Você pode falar um pouco mais sobre qual a diferença, como é que se identifica os dois tipos de conduta? Então, a pedofilia é um transtorno. Então, tem até SIDA e tudo mais. Não é crime. Especificamente. A conduta de abusar sexualmente da criança é crime. Né? Está lá, estupro, ato libidinoso, tem todas as questões que envolvem e que são tipificadas dessa forma, mas a pedofilia em si é um transtorno, e não necessariamente, ou seja, é uma pessoa que tem um impulso e um desejo incontrolável por corpos mais jovens, por corpos de crianças e adolescentes. O que a gente vê na prática não é sempre... Na verdade, o que a gente vê na prática é que na menor das vezes, nem sempre, isso muito dificilmente, é que se tratam de casos de pedofilia. Na maioria das vezes, é realmente uma compreensão de que aquele corpo lhe pertence, ou que pode fazer aquilo. Nem sempre é crônico, muitas vezes é voltada para uma pessoa específica da família. Então, a gente tem que a maior parte dos abusadores são homens que estão envolvidos na família. E a maioria das meninas, das crianças e adolescentes são meninas. Então, vou falar de uma forma genérica aqui, que isso não fique compreendido como se meninos não sofressem e que mulheres não cometessem, o que não é verdade. Então, a gente tem que... Esse homem compreende, na maioria das vezes, que esse corpo dessa menina está à sua disposição. Que ela é filha dele, ou que ela é sobrinha dele, que ela tem que ele pode, por isso, fazer o que achar que deve, ou satisfazer o desejo dele de alguma forma com aquela pessoa. Não é uma pessoa que tem um desejo por vários corpos jovens, por várias crianças, por vários adolescentes, que tem esse impulso incontrolável. É uma coisa que acontece dentro de um contexto específico dentro da família. Então, existe essa diferenciação de quando a gente está falando de um caso de violência sexual. Nem sempre ela decorre do transtorno da pedofilia. E isso é realmente uma grande questão, assim, as pessoas confundem muito e se falam muito, abusou, é pedófilo. Não necessariamente, sabe? Não necessariamente, e isso é um transtorno, né? Que isso fique muito claro, assim, não é um xingamento, é um transtorno. Entendi. E outro ponto que você levantou também é que geralmente isso acontece no âmbito familiar, né? Sim. E eu imagino que isso dificulte demais o desenvolvimento de políticas públicas, porque geralmente com crimes comuns, o desenvolvimento dessas políticas públicas se pautam em dados oficiais, né, dados de denúncia, e no ambiente familiar isso é muito mais difícil. Eu imagino que com a pandemia isso tenha se tornado ainda mais difícil. Sim. Queria saber se você enxergou alguma dificuldade trabalhando na área, se aumentou a quantidade de casos, ou como é que vocês têm se desenvolvido para combater essa exploração durante a pandemia. No ano passado, 2021, a gente, do SEDECA, publicou um dossiê, chama Dossiê Infâncias Violadas, é o segundo volume desse dossiê. O primeiro foi feito 10 anos atrás e o outro ano passado. E a gente tem poucos dados sobre criança e adolescente violada sexualmente, mas juntamos os dados das denúncias que chegam à DCE, dos registros do boletim de ocorrência, na verdade, que chegam à DCA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente. E aí vimos que há um crescimento constante. Então, dos últimos 10 anos para cá, anualmente, cresce cerca de 3%. Durante a pandemia, inicialmente, esse número de notificações baixou bastante. Passados mais ou menos uns 6 meses, subiu absurdamente. Lá no SEDECA, como é que a gente trabalha? A gente tem uma metodologia da proteção jurídico-social, que é uma metodologia interdisciplinar. Então, a gente trabalha com assistente social, psicólogo e advogado. Então, as famílias e as crianças e adolescentes que chegam nessa situação são acompanhadas por essa equipe multidisciplinar, fazem a terapia e tal. Mas nós acompanhamos uma quantidade limitada de casos. Nós não somos política pública, nós somos uma organização do terceiro setor. Então, nós atuamos com 10 casos emblemáticos. A ideia é que esses casos sirvam como uma espécie de grupo focal e que a partir desse grupo focal a gente consiga identificar quais são as principais falhas dessa rede durante
nessa segunda metade da pandemia, né, quando a gente começou a ter o maior número de notificações, começou a diariamente chegar encaminhamento da rede para o SEDECA. Olha, a gente precisa de acompanhamento psicológico para essa criança. É acompanhamento psicológico, a gente precisa. E assim, chegava muito, todos os dias, e a gente assim, coração na mão. A gente não dá conta, a gente não pode, não é o nosso papel. E aí foi quando a gente começou a desenvolver esse diálogo com a Secretaria de Saúde e esse diálogo mediado também pelo Ministério Público, né, pela promotoria de Dr. Onofre, que a gente começou a desenvolver isso de uma forma que hoje temos 6 profissionais da psicologia lotados nas policlínicas das regiões para atender essas crianças. Mas foi vertiginoso, assim, quando começou as notificações a chegarem, começou, assim, em peso, sabe? Aumentou bastante. Na pandemia, as crianças ficaram ainda mais em casa, né? E a maioria dessas violências, como você trouxe, acontece no ambiente familiar. Muitas vezes, o ambiente de segurança que essas crianças têm é a escola. Então, é na escola que eles relatam para uma professora, é na escola que eles têm alguma pessoa de confiança a quem eles podem contar. Porque, veja, vamos dizer que foi uma violação que aconteceu por parte do seu pai. E aí, como é que você chega para sua mãe para contar isso? E você é uma criança e você tem uma relação de afeto também com aquela pessoa. Então, é muito normal a gente escutar nos atendimentos, olha, eu não quero que meu pai seja preso. Eu não quero, porque eu gosto dele. Existe uma relação de afeto, sabe? Eu não gostei daquilo que ele fez, mas existe uma relação de afeto. Então, é muito conflituoso na vida da criança como ela consegue lidar e viver com esse abuso, sabe? Então, eu acho que realmente cresceu bastante com a desmobilização dessas outras redes de apoio que a criança tem, escola, às vezes esportes, ambientes comunitários que essa criança tem, acabou realmente sendo bem complicado de como a gente combater, porque ao mesmo tempo a gente tinha o aumento dentro de casa e a desmobilização da política pública e da sociedade civil também, porque as pessoas começaram a focar em outras coisas, né? As pessoas da sociedade civil. Então, também foi desmobilizado a articulação da sociedade civil em torno disso. Então, a gente vê um aumento das violências sexuais contra crianças e adolescentes, a gente vê um aumento da letalidade infantil, e a gente tem um dado do IPEA, é um pouco antigo, mas tem um dado do IPEA que traz que só 10% dos casos são notificados. Então, veja, essa infinidade que a gente está vendo aí, está vindo muito para a mídia, né? Essa infinidade que a gente vê, ao mesmo tempo, é muito pouco, provavelmente, diante do que acontece. E aí é importante deixar claro, assim, e incentivar. Em casos de suspeita de violência contra criança e adolescente, de abuso sexual, de risco, é necessário notificar. Então, pode ser uma ligação anônima no Disque 100, pode buscar a defensoria, pode buscar o Ministério Público. Então, realmente, busquem, sabe? É algo que precisa ser tratado. E é um pouco daquele... em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, sabe? A gente tem que meter. Principalmente quando é uma criança que muitas vezes não sabe como expressar aquilo, não sabe como falar aquilo que está acontecendo e não tem a consciência completa, ainda está se desenvolvendo nesse sentido para identificar que está sendo vítima de uma violência. Sim, e Jéssica, como você falou, é um processo muito delicado, né? As crianças são muito vulneráveis. Eu queria entender como é que funciona essa denúncia. É um processo comum, da mesma forma que ocorre com denúncias de outros crimes? Como é que é conduzida? A partir do momento que chega essa notificação para vocês ou na delegacia, como é que é conduzida essa apuração? Tá. Lá no SEDEC a gente não recebe propriamente a notificação, né? Então, o ideal é que a família procure... Estou falando a família, que é normalmente quem identifica, né? A família ou o profissional da escola, enfim, busque a delegacia, a DCA. Aqui em Natal e em Parnamirim temos DCA. No resto do estado, delegacia comum, se tiver DEAN, Delegacia da Mulher. Se tiver DEAN, vai para DEAN. Então, busca, é feito o boletim de ocorrência e se instaura o inquérito policial. Importantíssimo, você pode pedir medida protetiva. Então, procure a delegada e diga, olha, eu quero medida protetiva para o meu filho, eu quero que seja expedida a medida protetiva.
essa delegada não tem esse poder, mas ela pode pedir ao Ministério Público que dê um parecer e o Ministério Público encaminhar esse pedido para o Judiciário. Existe uma diferença das medidas protetivas que podem ser feitas pelo Conselho Tutelar e das medidas protetivas que só podem ser feitas judicialmente, certo? Então, as restritivas de direito, elas só podem ser feitas judicialmente. Então, afastamento do agressor do lar, distância da criança, proibição de contato, proibição de convivência, só podem ser feitas judicialmente. Então, é necessário que haja essa interlocução. Pediu na delegacia. Por que eu estou enfatizando isso? Porque não é como na delegacia da mulher, que quando você termina de registrar o boletim, você tem interesse em registrar em medida protetiva, e aí você diz, eles lhe dão as opções das medidas. Isso não acontece na DCA. Então, expresse, né? Chegue lá e fale. A gente quer medida protetiva, aí a delegada vai poder encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público fazer o parecer e encaminhar para o juiz, aqui em Natal, 15ª Vara Criminal, encaminhar para o juiz o pedido da medida protetiva para ela poder ser expedida, certo? Então, existe essa possibilidade. Outra particularidade, assim, que existe nesse processo, ainda do inquérito, e que é outra coisa que é muito salutar, com a lei do depoimento especial, existe a possibilidade da produção de prova antecipada. Jéssica, como assim? Muitas vezes, falei aqui já de um caso que a menina foi intimada 10 anos depois para prestar o depoimento, né? Muitas vezes, esse lapso temporal tanto viola mais a criança, né, ou adolescente, como também esse lapso temporal acaba fazendo com que as memórias vão se evadindo quando isso acontece muito novo. Então, a gente tem que a maioria dos casos acontece na primeira infância, que é de 1 a 6 anos. E aí é muito importante que a notificação e o depoimento especial dessa criança seja feito o mais próximo possível do fato que aconteceu. Porque aí isso não se perde, essa criança não vai precisar ser ouvida novamente em outras instâncias se houver depoimento especial. Então, é possível que no inquérito policial seja feito o pedido de produção de prova antecipada. Então, é feito o pedido de antecipação de prova, né, para o depoimento especial, e aí o que tem acontecido, ao menos aqui em Natal, é o encaminhamento dessa criança para o depoimento especial junto ao Tribunal de Justiça. É feito o depoimento e aí a delegada também já utiliza desse para no final, indicar ou não o início da ação penal, certo? Então, até são as maiores diferenças assim que acontecem no processo inicial e no inquérito, e aí depois segue o rito normalmente, vai para o Ministério Público denuncia, não denuncia, encaminha para a ação penal ou não, e a investigação continua do mesmo jeito, havendo depoimento especial em antecipação de prova, essa criança não deve ser ouvida novamente. E aí, uma coisa muito importante, a diferença de depoimento especial e escuta especializada. É uma coisa que a gente escuta muito da rede. Jéssica, a criança chegou para mim na escola e contou. O que é que eu faço? Você protege. Você não investiga. Quem investiga é o Ministério Público, delegacia. Você não investiga. O seu poder não é investigatório, rede em geral, CRAS, CREAS, CAPES, você não investiga. Você vai perguntar se essa criança disse o que aconteceu, você vai ouvir o que ela tiver a falar, mas você não precisa perguntar como foi. Você não precisa perguntar se teve penetração, se não teve penetração. O que foi que, às vezes, insere outros objetos. Se teve masturbação, se não teve. O que foi que aconteceu. Você não precisa entrar em detalhes, porque isso revitimiza muito a criança. Então, não precisa entrar em detalhes. O que você vai fazer é um escudo especializado. A criança vai lhe dar sinais. Ela vai dizer o que ela estiver preparada para dizer e você vai ouvi-la. E, com base nisso, você notifica a autoridade competente para fazer a investigação. Então, é muito importante, porque o que acontece? Muitas vezes a criança chega, fala, e aí tem todo esse questionamento, e aí, vamos dizer, se foi uma violência que ocorreu nas últimas 72 horas, tem que ser encaminhado para a saúde para fazer profilaxia. E aí chega na saúde, e aí vão ser perguntados tudo de novo. Aí sai lá, que também é profissional da saúde, faz escuta especializada. Então, ele também só precisa perguntar o que for necessário para o trabalho dele, para proteger aquela criança. E vai encaminhar, por exemplo, para o Conselho Tutelar. Aí o Conselho Tutelar já tem uma capacidade investigativa um pouco maior. E aí o Conselho Tutelar vai poder investigar, não junto à criança. A criança vai fazer depoimento especial.
vai investigar com os envolvidos, com a família. Então, é muito importante ter isso em mente sempre. A diferença de escuta especializada para depoimento especial e entender que a rede, ela só escuta, acolhe e protege. Quem investiga é o Ministério Público, delegacia, certo? É essencial. Perfeito. E a gente fala muito porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que não é o papel só do Estado, né, proteger essas crianças, é da sociedade civil, de toda a sociedade, proteger as crianças. Então a gente sabe que tem o papel da sociedade, como você bem disse, fazer a denúncia, prestar atenção nas crianças, o papel da escola de acolher e denunciar também, mas focando bastante agora no papel do Estado. Quais são os tipos de políticas públicas que você acha que são mais importantes, assim, não só para prevenir, mas também para coibir esse comportamento, né? Porque a gente sabe que é um trabalho preventivo, mas também de punição. Sim. Eu sou muito da prevenção. Eu acho, assim, que é a melhor solução. Como eu falei no início, é uma pauta que lida com a questão moral. Então, falar de sexualidade para crianças é algo que, principalmente no país que a gente tem hoje, da forma como ele está dividido diante de pautas tão importantes, é complicado a gente tratar de sexualidade com crianças e adolescentes, né? Porque vem logo, tá ensinando os meninos a transar, tá ensinando os meninos a isso, a aquilo, tá dizendo que tem... Enfim. Inclusive, a gente tem hoje a ministra de Direitos Humanos, né, do país, é uma das grandes pautas dela. E aí ela tem algumas políticas preventivas. Por exemplo, ano passado, 18 de maio, era uma campanha por abstinência sexual. Dizendo que essa questão de trabalhar a sexualidade com crianças e adolescentes não poderia ser feita. Porque isso estimulava as crianças e os adolescentes. E aí a gente volta para aquela pauta, que crianças e adolescentes têm sexualidade. Não é uma política de abstinência sexual que vai, de alguma forma, impedir que isso aconteça. Não é esse tipo de política que vai impedir a gravidez na adolescência. Gente, a gente recebeu um caso esses dias de uma criança que pariu aos 11 anos de idade. É uma criança. A adolescência começa com 12. Então, assim, a gente precisa tratar sobre isso e sobre como as famílias olham isso também, sabe? Então, eu acho que o principal trabalho é um trabalho preventivo. Lá no SEDEC a gente desenvolve um trabalho de autoproteção nas escolas. Então, o que é autoproteção? A gente forma professores, comunidade escolar, pais e crianças e adolescentes. Então, é um trabalho que se dá em oficinas e são trabalhados temas como toque, identidade, autonomia dessas crianças. Então, é um trabalho que vem desenvolvendo, vem dando frutos muito positivos. Ano passado, aprovamos um projeto de lei na Câmara Municipal de Natal, com o projeto Escola que Cuida, que é a concretização dessa autoproteção para as escolas de Natal municipais. E ainda está no trâmite, mas foi aprovado na Câmara já. E eu acho que é uma das políticas mais importantes em termos preventivos, sabe? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa tirar esse tabu que existe nesse sentido. A gente precisa trabalhar com as famílias. A gente vê que muitas vezes, principalmente nos interiores ou nas comunidades um pouco mais carentes, que essa adolescente, normalmente, casar, essa adolescente ter filhos é relacionado a um status social. Então, não se compreende como uma violência, mas como uma espécie de avanço, sabe, social, que essa criança, que essa adolescente, criança não, mas normalmente que essa adolescente esteja casando, esteja tendo filhos, e se normaliza isso. Então, é importante que a gente pense um pouco sobre o trabalho também com essas comunidades, o trabalho social, né, que envolve, e o trabalho diretamente com as crianças e adolescentes, porque a coisa mais poderosa que existe você vai pegar a pessoa que vai dar banho no seu filho, vai dar banho na sua criança, vou pegar aqui agora, posso? Pode. A criança desenvolve um senso de que o corpo é dela. E aí, quando alguém vier com algum toque inapropriado, ela vai dizer não, ela vai conseguir identificar que aquilo está errado, que é uma das grandes dificuldades. Então, por isso a necessidade de entender o que é o toque, se o toque é de carinho, se o toque é abuso. Para a criança conseguir compreender isso, ela precisa ser ensinada de alguma forma. E a gente precisa falar disso, o melhor ambiente para falar disso nas escolas. E aí,
Fora isso, o trabalho de punição, né? E aí eu acho que o sistema judiciário tem um grande papel nesse momento. E, ao mesmo tempo, não está preparado para isso. A lei de depoimento especial é de 2017. O Tribunal de Justiça foi ter sala especial para depoimento com criança e adolescente esses dias. Então, a gente não tem profissionais formados para fazer depoimento especial, porque existem diretrizes para isso. Como é que você pergunta? O que é que você pergunta? Como é que você não induz a criança a dizer isso ou a dizer aquilo? Então, existe um despreparo, eu identifico um despreparo, realmente, em relação a como lidar com esses casos, a como produzir essa prova, um despreparo em compreender que não é um processo criminal como qualquer outro, com pessoas adultas. A entender que se essa criança vai ser ouvida 5 vezes, provavelmente vai ter alguma incongruência nesse processo. E isso não necessariamente significa que há inocência, sabe? Então, é importante perceber e compreender melhor as peculiaridades que existem na lide com criança e adolescente para poder investigar e punir realmente, porque eu acho que a impunidade é um grande outro fator em relação a isso. Então, eu acho que tanto trabalhar esses processos investigativos com mais capacidade, com um olhar um pouco mais técnico para o que é ser criança, para o que é ser um sujeito em situação de desenvolvimento, como está lá no Estatuto, e pensar também um pouco na celeridade disso, é para ser prioridade absoluta, é para ter uma proteção integral, como está lá no Estatuto, e a gente vê casos que demoram, por exemplo, 10 anos para ser julgado. Então, é incongruente, sabe? Eu trabalho nas varas de família também, né, e eu vejo, sei lá, uma ação de alimentos é uma ação que sai assim, rápido. A gente pode fazer rápido, sabe? Mas, às vezes, existe esse tabu também, dificulta, não é qualquer juiz que quer julgar uma ação dessa, não é qualquer profissional que quer trabalhar dessa forma, né? Então, com um assunto que é tão delicado. Então, é importante que seja uma pessoa que tenha um olhar técnico para isso. Para essa compreensão do que é ser criança e dessas possibilidades de como o rito deve realmente ser feito. Perfeito. E puxando um gancho de algo que você falou lá no início e voltou a repetir agora, percebo que vocês trabalham também com crianças com situação de vulnerabilidade econômica também, né? Existe alguma diferença na forma como vocês tratam, na forma como vocês pensam em prevenir esse tipo de abuso em crianças mais vulneráveis, crianças de comunidade? Porque a gente sabe que políticas públicas demoram a chegar nessas crianças e o judiciário a justiça acaba demorando a chegar, né, nessa parcela da população. Então, eu imagino que nesse âmbito, nas crianças, isso também é perceptível, né? Como é que é a experiência de vocês? Vocês percebem alguma diferenciação? O nosso público majoritariamente, um público que está em vulnerabilidade econômica. E eu acho que uma grande questão é que não dá para trabalhar só a criança. A gente precisa trabalhar a família. Porque normalmente é uma família que está num contexto de vulnerabilidade extrema. Então, é uma família que, às vezes, primeiro, não sabe o que fazer, né, com aquela situação. Isso fragiliza muito. Não tem condições financeiras, às vezes, de se locomover. A gente dá tem uma parceria com a prefeitura e a gente dá o transporte, a passagem de ônibus. Então, são várias outras dificuldades. Às vezes, é um processo intergeracional. Então, aquela mãe foi abusada, teve filho com 15 anos. E aí, passou, e a filha dela foi abusada, e isso se naturaliza. Então, até a identificação disso é mais difícil, por vezes, sabe? Porque as coisas vão acontecendo de uma forma que vira comum. É isso mesmo que acontece. Então, tá ok. Eu acho que a dificuldade é muito essa, assim. A questão da falta de compreensão do que é esse fenômeno, da falta de conhecimento mesmo, muitas vezes, sabe? Que acarreta a uma não denúncia, ou às vezes acarreta a uma conivência com aquilo. Então, eu acho que esse é um grande fator. Não dá pra gente trabalhar só a criança, a gente precisa trabalhar a família. E aí, eu falei muito da dificuldade da rede, né, pública de lidar com isso, da falta de profissionais e tal, mas a gente identifica também uma grande dificuldade da rede particular de lidar com isso. Então, escolas particulares, hospitais.
chega uma criança narrando algo desse tipo, ou a identificação disso, tem também uma dificuldade enorme. A gente tem sido notificado de alguns casos que têm acontecido na rede privada com pessoas que têm esse conhecimento, digamos assim, mas que ao mesmo tempo existe uma dificuldade gigantesca de trabalhar com esses profissionais. Então, não é algo que está só na rede pública, é algo que está atingindo também a rede privada e a gente precisa falar sobre isso, sabe? A gente precisa colocar isso para fora, porque o abuso, ele não tem classe social. Assim, a gente pode falar de complexidade, mas não tem de possibilidades diante do que, numa sociedade capitalista, o dinheiro nos dá, né? Da comodidade de poder pagar por um psicólogo, de poder pagar por uma terapia, de poder oferecer um ambiente saudável de convivência para aquela criança, enfim, educação e tudo mais. Mas a gente não tem classe social. Então, tanto acontece com quem está em situação de vulnerabilidade econômica, como também acontece com quem tem dinheiro. E aí, todo mundo precisa estar preparado para lidar, sabe? Todo mundo precisa estar preparado para proteger essa criança em caso de algum tipo de abuso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Entendi. Faz todo sentido. Agora, já se encaminhando para o finalzinho, né? Eu queria deixar uma pergunta que vai se basear numa reflexão sua. Você não só atua nessa área, mas você também é pesquisadora, né, na área. Eu queria saber, com relação ao histórico do Brasil. A gente sabe que está muito longe do cenário ideal do combate a esse tipo de violência, mas você enxerga melhora de alguns anos para cá, de, não sei, 10, 20 anos atrás para cá, e quais são suas perspectivas de melhora nesse combate no cenário do Brasil atual, no cenário do Brasil daqui a 10, 20 anos? Você acredita que vai estar melhor, de que as intenções são que estejam melhores, obviamente, mas você enxerga isso como profissional da área? Olhe, eu sou uma pessoa muito esperançosa na vida e positiva, assim. Tem que ser. Para lidar com isso, tem que ser. Eu enxergo, e aí não dá para fazer isso sem fazer uma análise um pouco política também. Então, eu enxergo que a gente vinha num caminho muito positivo de melhora nesse combate, de fortalecimento das instituições, dos conselhos. E aí eu falo não só a nível nacional, mas a nível nacional, a nível estadual. A gente vinha num caminho de fortalecimento de conselhos, de leis, de assistência social, de SUS, e a gente vinha num caminho de fortalecimento dessa política pública, porque a violência contra a criança e adolescente necessita de algo que não é só específico. Então, ele passa pela estabilização das outras políticas públicas também. Então, passa por uma assistência social forte, passa por uma distribuição de renda forte, passa por um sistema único de saúde forte. Então, é importante que a gente veja que o caminho ele vinha sendo muito positivo. E nos últimos anos a gente vem vendo uma retração. Jéssica, me deu um exemplo. Em 2019, por exemplo, o governo federal fez uma portaria invalidando a eleição do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos de Crianças e Adolescentes. Então, ao mesmo tempo que retirou-se o dinheiro do CONANDA, então os profissionais não tinham como ir para as reuniões em Brasília, porque não havia mais financiamento do governo federal. As entidades que foram eleitas não estavam mais eleitas, a portaria revogou a eleição. Então, a gente vê um desmonte que vai sendo feito no entorno dessas crianças. A gente vê uma política pública pensada para abstinência sexual. A gente vê a revisão de um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes que está sendo feito sem a participação da política pública, sem a participação da sociedade civil, sem a participação dos entes que lidam diretamente com isso. Está sendo feito de cima para baixo, da cabeça de alguma pessoa que tem uma compreensão que é distoante da realidade, sabe? Que não tem a prática disso. Então, está sendo feito agora. Então, no CONANDA, a gente precisou assinar o STF. Acionamos o STF, a sociedade civil, mesmo diante de toda a articulação que aconteceu na pandemia, conseguiu que o CONANDA voltasse a funcionar. Então, o CONANDA volta a funcionar, mesmo dentro desse cenário. E aí a gente agora começa a enfrentar outras coisas como a questão da revisão do Plano Nacional de Enfrentamento sem a participação da sociedade civil. Então, são questões de amplitude nacional, são questões que no ano de eleição, como é uma pauta muito moral, é uma pauta que mobiliza muito, é uma pauta que traz
mexe com os ânimos, sabe? E é muito bom no discurso, na oratória, pega muito bem. Então, é importante que a gente veja que de um tempo para cá ele vem numa retração. Ao mesmo tempo, assim, para não ser totalmente pessimista, eu acho que a gente vem... eu tenho muita esperança nas próximas gerações, sabe? Eu acho que de onde eu estou, tanto no SEDECA como do meu ciclo social, assim, eu enxergo uma geração que vem vindo muito consciente e uma geração que vem vindo realmente pensando em fazer mudanças, em trabalhar direitos humanos, em compreender, em proteger vulnerabilidades. Então, eu acho o fortalecimento das defensorias públicas, por exemplo, é algo que vem nesse sentido, que vem trabalhando dessa forma. Então, eu acho que é muito importante que a gente fortaleça isso, sabe? Que a gente consiga trazer essas pautas e que a gente consiga manter que essa geração continue e que traga isso para o ambiente profissional e que a gente forme profissionais que sejam humanos, profissionais que saibam lidar. E aí a importância da educação, a importância da universidade pública, a importância de ter isso como uma bandeira mesmo. A gente precisa formar profissionais humanos, a gente precisa formar profissionais que tenham sensibilidade para tratar com pessoas que são vulneráveis, com crianças, com adolescentes, com idosos, com pessoas portadoras de deficiência. Então, eu acho que tenho muito essa esperança, sabe? E acho que existe esse momento de tensão nacional, pode acabar pendendo para o bem. Pode acabar pendendo para um lugar que seja muito mais de proteção para as nossas crianças e adolescentes do que para um lugar que acabe as tornando mais vulneráveis. Tenho muita esperança. E acho que isso pode funcionar, mas realmente não dá para compreender isso sem fazer uma análise um pouco política do que está acontecendo, do cenário que vem se desenhando no país. Perfeito, Jéssica. A gente agradece demais a sua participação, eu aprendi muito. Eu acredito que o pessoal que está ouvindo a gente também. Fico muito aliviada também de saber que tem gente tão competente nessa luta, né, que é tão importante, que é um papel de todos nós. E espero que o pessoal de casa tenha aprendido bastante e isso tenha servido de aprendizado para a gente denunciar e exercer nosso papel na proteção desses seres tão vulneráveis, né, que são as crianças e os adolescentes. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada aos meninos da CGD por trazerem esse debate. Eu acho que quando a gente fala dessa pauta ser muito moral, a gente precisa conversar sobre isso, precisa naturalizar essa conversa. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Caso queiram, né, busquem o SEDECA, Casa Renascer, procurem nas redes, é fácil de encontrar. A gente está à disposição para esclarecimentos, para ajudas no que for necessário. Tá certo? Eu acho que é isso. Muito obrigada.